Olá, que bom que você está aqui para juntos, mais uma vez, estudarmos a Santa Palavra de Deus. E o que nós queremos falar hoje e trazer para a nossa reflexão é o seguinte assunto: quem é Jesus para você? O que pensamos acerca de Jesus? O que a nossa alma, que a nossa mente, que o nosso coração pensa acerca do Senhor Jesus Cristo? De vez em quando nós precisamos fazer essa pergunta a nós mesmos e encontrar no nosso ser a resposta a esta pergunta. Esse acontecimento bíblico se deu em João, no capítulo 6, logo depois que o Senhor Jesus Cristo, ele faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus Cristo começa a falar às pessoas presentes, milhares de pessoas estavam ali presentes, e depois de saciadas, depois de alimentadas, estavam descansando, ouvindo Jesus Cristo, e foi ali que Jesus Cristo então traz aquilo que eles consideraram um duro discurso. Foi, na verdade, uma palavra firme, contundente, desafiadora. Jesus traz um desafio para saber, na verdade, o que as pessoas pensavam acerca dele. Se as pessoas estavam prontas ou não para se comprometerem com ele. E o Senhor Jesus Cristo, falando às pessoas, viu que as pessoas começaram a se retirar individualmente, famílias, em grupos pequenos e em grupos enormes também, porque não ficaram com o Senhor Jesus Cristo. E eu quero colocar agora para a nossa reflexão 4 motivos que levaram aquelas pessoas a abandonarem o Senhor Jesus Cristo. Mesmo depois de saciadas, alimentadas, disseram: não, esse discurso aí não dá para aguentar. Esse discurso é difícil demais para assimilar. Nós vamos sair. A primeira razão, então, é esta: as pessoas foram tão somente arrebatadas por uma emoção passageira. Eu vou ler a palavra do Senhor em João capítulo 6, no verso 2, diz assim a palavra: e seguia Jesus uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E seguia-o uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então as pessoas seguiam Jesus porque queriam em Jesus aquilo que Jesus fazia, milagres, sinais, maravilhas, e as pessoas pensavam que estavam seguindo um milagreiro, alguém que tivesse então pronto a toda hora para satisfazer os caprichos, as necessidades, os gostos das pessoas. Então elas seguiam a Senhor Jesus tão somente pelos sinais que Jesus Cristo fazia. Se Jesus Cristo dava benefícios, vamos seguir Jesus Cristo. Vai ter comida, a gente vai se assentar, não vamos precisar mais trabalhar, nós vamos receber tudo de graça. Isso não é seguir Jesus Cristo. Isso é seguir o conforto, isso é seguir o lazer, desejos e expectativas a respeito da vida. O segundo motivo que levou as pessoas presentes a abandonarem o Senhor Jesus Cristo é porque pensaram ter encontrado em Jesus Cristo o libertador político de Israel. Então as pessoas, o povo judeu, que vivia debaixo do governo romano, não aguentava mais aquela situação. E agora tinha que servir ao governo estrangeiro dentro da sua própria pátria. Isso é muito difícil de tolerar, não é verdade? Imagine você, um brasileiro,
sendo governado por um governo estrangeiro dentro do nosso próprio país. Seria terrível demais ter convivido com a liberdade e de repente não ter mais um governo nacional. Seria terrível. Acontecia naquele tempo. Inclusive havia muitos homens comandados por Simão Zelote que pensavam que Jesus Cristo fosse um libertador político de Israel. Alguém que viesse, então, com a sua popularidade, que viesse com o seu amor, a sua simpatia, o que algumas pessoas chamam de carisma, então seria a pessoa ideal para combater aquele governo romano. Se equivocaram completamente. A palavra do Senhor diz assim, no verso 15, a respeito dessas pessoas que pensavam que Jesus Cristo fosse um libertador político. Diz assim: percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e a levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte ele sozinho. Vocês percebem aqui que as pessoas queriam um governo político, queriam que tivesse um representante, não é, do povo. Não estavam compreendendo que Jesus Cristo veio a esse mundo com uma missão de libertar o homem, não de um governo político, mas libertar o homem das mazelas do pecado, libertar o homem da escravidão do pecado, libertar o homem da prisão que o inferno impunha à vida das pessoas que não tinham esperança e nem tinham relacionamento com o Senhor. E Jesus Cristo veio para ligar a mão de Deus e a mão do homem e aproximar essa missão de Jesus Cristo que as pessoas então não conseguiam ver. E quando não viram aquilo que esperavam, porque equivocados estavam, abandonaram o Senhor Jesus Cristo. O terceiro motivo para andarmos depressa é que muitos abandonaram Jesus Cristo porque não queriam ouvir a mensagem de Cristo, não queriam ouvir o desafio do Senhor Jesus Cristo, não queriam compromisso, não queriam comprometimento com a obra do Senhor Jesus Cristo. Não queriam seguir Jesus como verdadeiros discípulos. Então, um grupo muito grande seguia Jesus Cristo para poder comer e satisfazer a sua fome física. A palavra do Senhor nos fala claramente, aqui no verso 26 e também no verso 27, quando então Jesus disse, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Jesus conhecia os corações e falou a essas pessoas exatamente o que elas pensavam e aquilo que elas queriam. Diz ainda a palavra do Senhor, Jesus fala, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, nos diz o Senhor Jesus Cristo. Ainda complementando o versículo, o Senhor Jesus fala ainda, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Então Jesus Cristo fala a respeito do alimento material e fala também do alimento espiritual. Fala da vida presente e fala também acerca da vida eterna. Muitas pessoas estão atrás do Senhor Jesus pelos benefícios. É o carro novo, é empresa nova, é comida, é prosperidade, é riqueza. Já naquele tempo também havia aquelas pessoas que procuravam Jesus por interesses próprios e não para conhecer, não para saber e não para obedecer à vontade de Deus. E por último, o quarto motivo, porque aquelas pessoas abandonaram, literalmente abandonaram o Senhor Jesus Cristo, é porque na verdade eles não criam no Senhor Jesus. Eles não criam.
estavam ali, né, para ouvir, estavam ali para se relacionarem com outras pessoas, estavam ali para ouvir um discurso, quem sabe, que agradasse aos ouvidos, aos olhos, mas sem dar atenção ao objetivo da palavra do Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que são religiosas, mas não creem em Jesus Cristo. Há muitas pessoas que a gente olha e pensa que essas pessoas são um líder religioso, porque são religiosas. Mas ser religioso não é ser verdadeiramente um cristão, um crente, alguém que confia no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim o Senhor Jesus, lá no capítulo 64, João 6, 64. Jesus também percebeu, Jesus sabia, ele é onisciente, que naquele grande grupo havia muitos que não criam nele. Diz assim o Senhor Jesus: mas há alguns de vós que não creem. Ele já sabia. Alguns aqui estão presentes, mas não creem em mim. Não creem na obra do Senhor. Não creem na minha missão. Não creem que eu seja o Messias. Assim ele disse. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Jesus conhecia até quem era aquele homem que iria entregá-lo aos algozes para tirar a sua vida. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Mas nesse momento eu quero fazer a pergunta inicial, que é o tema da nossa reflexão: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Que resposta nós podemos dar a esta pergunta, quem é Jesus para você? E junto com essa resposta, nós queremos saber qual o motivo que levou algum grupo pequenino ficar com Jesus. A grande multidão foi embora. Um grupo pequeno ficou. E qual o motivo? Primeiramente porque esses ouviram todo aquele discurso muito duro, aquele desafio do Senhor Jesus Cristo e ficaram. Eles ficaram com o Senhor Jesus Cristo, resistiram ao impacto daquelas pessoas saindo em retirada. Eles não voltaram-se e foram com as pessoas. As pessoas passavam batendo nos seus ombros, passando por eles, alguns aborrecidos, alguns decepcionados, alguns desgostosos com aquilo que ouviram, alguns revoltados, e saindo, indo embora, uma massa humana, uma multidão humana indo embora, e os discípulos estavam ali parados, olhando para Jesus. E havia no coração deles alguma coisa que o fez ficar ali com o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam compreendendo que a mensagem de Jesus era um desafio muito duro, muito difícil, mas dizia alguma coisa com eles. Ali haviam palavras que traziam o coração deles mais perto de Jesus, apesar de ser uma palavra desafiadora. E eles ficaram ali ouvindo o Senhor Jesus Cristo. Agora, nós podemos ver por que eles ficaram ali, na verdade, com o Senhor Jesus Cristo. Eles disseram que ficaram com Jesus Cristo porque estavam vendo no Senhor Jesus Cristo aquele único que tem palavras de vida eterna. Eu quero ler para você, para que você possa acompanhar também, em João capítulo 6, agora lá no verso 67, quando Jesus pergunta aos discípulos a respeito da posição deles, a respeito do fato de estarem ali em pé, apesar da multidão ter ido embora. E Jesus pergunta: quereis vós também retirar-vos? Olha só, aqueles homens ouviram um duro discurso, e agora, quando ficaram, o Senhor Jesus pergunta: vocês querem ir com eles? Vocês querem se retirar também? Vocês podem. Vocês têm o livre-arbítrio. Vocês têm a escolha. A decisão está com vocês.
Vocês querem ir com eles? Ah, meus irmãos, mas Pedro levantou-se e disse assim, diante do Senhor, ergueu a sua voz e disse, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Que resposta maravilhosa, que resposta. Aquele discurso, aquela pregação, aquela palavra, mexeu com o interior dos discípulos que estavam ali. E Pedro os representou falando, para onde nós iremos? Voltar para aquela vida de antes, vida efêmera, vida vazia, para a religião formal que não nos dava segurança, não nos dava certeza da vida eterna, era só rituais e cerimônias e não tinha vida. Será que nós iremos novamente para aquela vida? Não, não, não. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós vamos ficar, nós queremos ficar com o Senhor. Que palavra maravilhosa. E disse ainda mais, por que ficaram ali? Ele disse, nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Verso 69, diz a palavra, e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Aqui está uma palavra, temos crido, está aqui no verbo no tempo contínuo. É uma fé que aconteceu e continua. É alguém que creu e continua crendo. Não é alguém que creu lá no passado e se esqueceu da sua decisão. Não vive mais a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito importante aqui esse tempo do verbo grego. Aquele que crê, continua crendo. E nós temos crido. Continuamos crer, e nós bem sabemos que tu és o Santo de Israel. Aí está então aquilo que Jesus Cristo queria ouvir. Através do desafio de Jesus, ele provocou nos discípulos essa resposta. Com isso, ele estava dizendo, nós não estamos se seguindo Jesus por causa da comida, por causa dos milagres, por causa dos benefícios, nós estamos seguindo porque tu és o Santo de Israel. E nós temos crido e que continuamos a crer no Senhor. Eles verdadeiramente conheciam ao Senhor Jesus, não conheciam a distância e nem de ouvir falar. Eles já tinham experiência e já bem conheciam ao Senhor Jesus Cristo por aquilo que o Senhor Jesus Cristo era e ficaram com o Senhor Jesus. Você conhece Jesus assim? Você conhece a Jesus com esta fé, com esta verdade que nós acabamos de ler, proferidas da boca de Pedro, representando os discípulos? Você crê que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador da sua vida? Você crê que Jesus Cristo é todo-poderoso, que é o Filho de Deus, que veio a este mundo para buscar o perdido, para trazer ao homem direção, para trazer ao homem esperança, para mostrar ao homem o caminho da reconciliação com Deus e o caminho para a salvação eterna? Assim você crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo? Assim creram os discípulos, assim nós precisamos crer também, pois este é o único caminho, não há outro caminho, não há outro Salvador, é somente o Senhor Jesus Cristo. Para o céu só por Jesus, salvação só em Jesus Cristo, esperança só em Jesus. Por isso, eu faço novamente a pergunta inicial para que você possa responder aí no seu coração. Você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o coração para toda a sua vida? Como você crê no Senhor Jesus Cristo? O que ele representa para você? O Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Vamos glorificar o seu nome? Vamos erguer diante da nossa vida, diante do nosso coração, um altar de adoração ao nome santo
do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai de amor, abençoa, Senhor, esta pessoa querida, esse irmão, essa irmã, este amigo, Pai, que está ouvindo esta palavra, para que possa ter verdadeiramente aquele encontro com o Senhor, não equivocado, não buscando coisas efêmeras, ó Pai, na santa pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas que veja nele aquilo que verdadeiramente ele é, o Salvador do mundo, o nosso Salvador pessoal. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe toda a sua casa. Amém, amém e amém.